Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com a Histomed. Hoje vamos falar do sistema linfático, em específico de um órgão muito interessante que é o timo. Então falaremos sobre a sua estrutura, a sua função, o seu parênquima, como está formado, a unidade funcional, que seria o estroma, quais são as células e, obviamente, eu vou lhes apresentar como diagnosticar o órgão e cada uma das estruturas que podem ser cobradas em uma prova prática. Então, passando para o slide, para começar essa apresentação. Bom, vocês sabiam que o timo, ao contrário de todos os outros órgãos linfáticos, ele é o único que não possui tecido conectivo no seu estroma? Exatamente. O que seria o estroma, Fernando? Vamos lá. Todo órgão ele tem a sua parte funcional, que é o seu parênquima, e tem o seu estroma. O estroma ele é composto por tecido conectivo denso e irregular. Por quê? Porque há necessidade desse tipo de tecido para dar estrutura e sustentação ao órgão. Porque é no estroma, no tecido conectivo denso e irregular, que vão passar vasos, que vão passar nervos, para nutrir esse órgão, e também é onde ficam abrigadas, onde se sustentam as células. Então, o que acontece com o timo, já que no seu estroma ele não tem tecido conectivo denso e irregular? No lugar do tecido conectivo denso e irregular, ele tem células epitélio-reticulares. Exatamente. Vão de 1 a 6. Então nós temos células epitélio-reticulares tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada uma delas cumprindo ali a sua função. A gente pode até se basear nessa imagem mesmo, que o timo ele vai possuir tecido conectivo denso e irregular apenas na sua cápsula, mas não no seu estroma, ok? A cápsula ela é formada por tecido conectivo denso e irregular, que vai dividir o órgão em vários lobulídeos. Mas o órgão em si, no seu estroma, não tem mais tecido conectivo denso e irregular. Ele tem um grupo de células epitélio-reticulares que juntas dão sustentação a todos os outros tipos celulares. Então, é uma grande diferença em comparação aos outros órgãos, essa divisão funcional. Como é dividido esse órgão? Em corteza e a sua médula. Na corteza, a gente vai encontrar, que é essa região mais externa do órgão, tá? Com essa coloração mais escura, muitos timocitos. O que são os timocitos? São os linfócitos T imaturos. Perdão. Lembrando aqui que o timo é um órgão linfático primário, assim como a medula óssea. Ou seja, a medula óssea ela produz tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T. Mas como o próprio nome dado ao linfócito T, o linfócito T passa por um processo de maturação no timo, ok? Mas o timo continua sendo um órgão linfático primário, porque nele não há a presença de nódulos linfáticos. E para que servem os nódulos linfáticos? Eles servem para a ativação dos linfócitos B, porque neles há um centro germinativo que quando o linfócito B entra em contato com o antígeno, ele entra no centro germinativo, onde vai acontecer a sua ativação e a produção de anticorpos. Então, o timo não tendo nódulos linfáticos, ele é apenas um órgão primário que faz o processo de maturação dos linfócitos T. Onde acontece essa maturação? Acontece na médula, tá? Porque na corteza há uma grande quantidade de linfocitos, que são linfócitos T não maduros, e na médula se formam o que nós chamamos de corpúsculos de Rassal. Eles são formados pelas células epitélio-reticulares tipo 6. Então essas células elas se agrupam e elas vão secretar o que nós chamamos de interleucina tipo 6, que é o fator de maturação para o linfócito T. Bom, mais uma coisa muito interessante sobre o timo que a gente já aprendeu é que é um órgão que aos 14 anos de idade ele começa a se atrofiar, correto? Ou seja, ele passa por um processo que nós chamamos de involução, sendo substituído por tecido adiposo. Mas aí, Fernando, se o timo passa a ser tecido adiposo, o que acontece com os linfócitos T? Eles deixam de ser produzidos? É aí que entra a parte mais interessante, que a gente chama de expansão clonal. O que seria a expansão clonal? Bom, até os nossos 14 anos são produzidos muitos linfócitos T na medula óssea e eles passam por esse processo de maturação no timo, certo? Lá no corpúsculo de Rassal, na médula. O timo aos 14 anos começa a se atrofiar e vira tecido adiposo e ele praticamente não atua mais na maturação dos linfócitos T.
Porém, existe ainda a expansão clonal, o que seria os linfócitos T, que até os 14 anos foram produzidos e passaram por esse processo de maturação, quando entram em contato com o antígeno, eles se multiplicam, certo? Então eles dão a origem a clones, a outros linfócitos T geneticamente idênticos que vão atuar também na resposta imunológica. Ou seja, mesmo não atuando mais na ativação e na maturação de linfócitos T, o nosso corpo ele continua proliferando linfócitos T a partir da expansão clonal, o que é muito interessante. Eu vou mostrar agora para vocês a estrutura do timo, tá? Em uma lâmina, justamente para que vocês aprendam a identificar todas as estruturas desse órgão em uma aula prática. Então, começando pela cápsula, ele é um órgão encapsulado. A cápsula é composta por tecido conectivo denso irregular. Essa cápsula, ela entra no órgão, como vocês podem ver aqui onde eu passo o mouse, e ela vai dividir o timo em vários lobulídeos. Essa divisão ela é feita por essa cápsula de tecido conectivo denso irregular. Quando essa cápsula entra no órgão para dividi-lo em lobulídeos, nós chamamos de trabécula, aqui onde a gente pode ver a marcação. Então a cápsula ela entra dividindo o órgão, e isso é uma trabécula. A região mais externa, que é essa região mais escura, é a corteza do timo, onde estão os linfocitos, que são os linfócitos T não maduros. E a região mais interna, com essa coloração mais clara, é a médula, que é justamente onde se formam os corpúsculos de Hassall, que vão liberar a interleucina tipo 6 para fazer a maturação do linfócito. Aqui nós temos uma lâmina do laboratório de histologia, então é possível ver com um pouco mais de clareza como essa lâmina fica na visão do microscópio. Região mais externa, tá? Corteza. Aqui a gente não consegue ver a cápsula, mas ela sempre vai existir. Então, lembrando uma coisa aqui muito importante, como eu falei para vocês, a cápsula ela é de tecido conectivo denso irregular, mas é a única parte desse órgão do timo que possui tecido conectivo. O seu estroma, que é toda essa outra parte aqui, que forma a estrutura do órgão, não é formada por tecido conectivo, é formada por células epitélio-reticulares. Em seguida, aqui nós temos a médula, temos novamente aqui a corteza, porque a corteza vai estar sempre nas extremidades do órgão, né? No centro do órgão, de novo a médula, e aqui a mesma coisa, a corteza. Mais uma vez aqui a gente consegue ter uma outra visão um pouco mais próxima também, numa outra objetiva da lâmina. Região mais externa, a corteza, e a região mais interna, a médula. Bom, até aqui espero que tenha ficado claro para vocês como está dividida a estrutura desse órgão, ou seja, tem uma cápsula que invagina, criando trabéculas, que vai dividir o órgão em lobulídeos. Nas extremidades teremos a corteza, com linfocitos, que são os linfócitos T não maduros. Na região mais central, a médula, que é onde vão se formar os corpúsculos de Hassall, que vão liberar interleucina tipo 6, que é o fator de maturação, e é ali que vão maturar esses linfócitos T. Voltando lá para o nosso slide, que a gente vai falar um pouco da corteza, tá? Bom, na corteza, como eu disse para vocês, estão os famosos timocitos, linfócitos imaturos. Eles são muito pequenos, têm um núcleo redondo muito escuro e basofílico. O núcleo de um linfócito, ele ocupa basicamente toda a estrutura celular, quase não se vê o citoplasma. Por isso tem essa coloração basofílica bem escura, tá? E é o que está marcado aqui em verde. Por que eu marquei isso para vocês? Porque dentre os linfócitos T existem células epitélio-reticulares. Como eu disse, o órgão tem o seu estroma formado de células epitélio-reticulares que dão a sustentação para esses linfócitos, certo? Então agora a gente vai aprender a identificar o que é linfócito e o que é célula epitélio-reticular. A célula epitélio-reticular ela é muito maior, tá? E, além de ser maior, ela tem a cromatina frouxa. O que quer dizer isso, Fernando? Bom, dentro do núcleo que é mais evidente, a gente vê que a cromatina está menos condensada. Ou seja, entre os linfócitos T, que são bem basofílicos, e o núcleo ocupa quase todo o citoplasma, a minha célula epitélio reticular ela vai ser bem maior, como por exemplo essa daqui, ó.
Eu consigo ver o citoplasma dela, que é eosinófilo, ou seja, é mais rosado, certo? Mais avermelhado. Então eu já consigo diferenciar que ela é uma célula epitélio reticular. Passando aqui para cima, essa seria a cápsula de tecido conjuntivo. Médula. Bom, na médula, região mais central, estão células epitélio reticulares do tipo 4, 5 e 6. E, obviamente, os linfócitos T que vão passar pelo processo de maturação dentro do corpúsculo de Hassall. Então, toda essa região aqui é a médula. Aqui nós temos uma veia. Quem já estudou sistema cardiovascular já tem mais familiaridade, né, em entender o que é uma veia, o que é uma artéria, uma arteríola. Então aqui nós temos uma veia, porque a gente sabe que é uma veia? Por conta da luz, certo? A luz da veia, ela não é tão regular quanto da artéria. Ela tem uma luz maior, pode estar mais distendida ou até mais colapsada. Então aqui nós temos uma veia. Esse é o famoso corpúsculo de Hassall da médula. Temos vários aqui, ó. Temos esse com a seta, mas eu poderia apontar esse aqui, esse daqui. Então, em volta do corpúsculo de Hassall se formam um grupo de células epitélio reticulares do tipo 6, tá? Importante saber isso, é do tipo 6. Vão secretar a interleucina, que é o fator de maturação do linfocito, e é aqui dentro que esse linfocito vai passar pelo processo de maturação. Bom, aqui eu já entraria na parte de gânglio linfático, mas eu vou deixar para explicar para vocês na aula completa, que vai ser nesse sábado, e eu espero que todos vocês acompanhem, porque nós vamos passar por todas as lâminas e com muita calma descrever todos os órgãos, para que vocês tirem a maior nota e gabaritem essa prova.